Oscar 2026, palpites de outubro de 2025, categoria Melhor Direção. Fica ligado no vídeo de hoje aqui do Meu Tio Cinéfilo. Olá para você que me acompanha aqui no canal, eu sou o Felipe Aureliuk e comando o Meu Tio Oscar, antigo Meu Tio Oscar, agora Meu Tio Cinéfilo, desde 2017, e desde então a gente vem falando sobre a temporada de prêmios e mais especificamente sobre as cerimônias de entrega do Oscar. Se você ainda não é inscrito, aproveita para fazer isso, deixa o seu joinha aqui nesse vídeo e claro, deixa o seu comentário e sua pergunta a qualquer momento. Se você já me conhece, já me segue por aqui, muito obrigado. Também vai ser muito legal se você puder se tornar um membro do canal para ter acesso a conteúdo exclusivo, combinado? Pessoal, vamos lá então. Finalzinho agora do mês de outubro, iniciozinho de novembro, estou fazendo aqui uma atualização das minhas previsões para os indicados ao Oscar do ano que vem na categoria de melhor direção. Se você perdeu as minhas previsões nessa categoria do mês de setembro, aqui no cardzinho está aparecendo aí o link para você poder acessar e ver as coisas que eu tinha considerado lá atrás. E aí, Felipe, o que mudou do mês passado para esse mês? Pouca coisa. Sendo muito sincero, pouca coisa mudou. Você pode acessar esse meu vídeo aí do mês passado para ver as considerações que eu fiz lá atrás. Bom, a primeira coisa que se mantém inalterada, e eu acho que vai se manter inalterada até o final, é o favoritismo de Paul Thomas Anderson pelo filme Uma Batalha Após a Outra. Não só ele vai ser indicado, como hoje me parece uma das categorias mais fáceis de se prever em termos de prêmio para o Oscar do ano que vem. Pelo menos dessas categorias consideradas mais nobres, mais importantes, mais visadas. Paul Thomas Anderson, gente, é esse cara magnífico que já fez muita coisa bacana como roteirista, como diretor do cinema norte-americano, mas que nunca venceu um Oscar. Ele tem 11 indicações, tá, gente? Em diferentes categorias, né? Melhor roteiro, melhor direção, até mesmo melhor filme. Mas, e dessas 11 indicações, ele já tem 3 indicações como melhor diretor, né? Sangue Negro, Trama Fantasma e Licorice Pizza, mas ele nunca venceu nenhuma estatueta, nem mesmo por roteiro. Muita gente fala, o Tarantino nunca ganhou um Oscar de direção, mas ele já tem 2 Oscars como roteirista, né? Paul Thomas Anderson, gente, não tem nenhum Oscar. Então eu acho que esse é o momento ideal. Primeiro porque o filme ele é muito bem visto tanto pelo público quanto pela crítica. Isso é muito difícil e é algo, uma dobradinha quase irresistível quando a gente está fazendo previsões, apostas para a temporada de prêmios do ano seguinte, né, que está por vir. E segundo que o filme é bom mesmo, né? Se você assiste Uma Batalha Após a Outra, você vê a mão do diretor ali, né? Claro que você tem um elenco maravilhoso e tudo mais, mas a habilidade do diretor faz toda a diferença num projeto como esse. Então é um filme maiúsculo mesmo da temporada. É um filme que provavelmente vai ser o mais indicado, se talvez ali empatado com Hamlet, talvez ali pau a pau, quem sabe com Pecadores, se Pecadores realmente tiver essa campanha de lembrança forte, como a gente acha que ele vai ter, pode ser que chegue também junto. Mas Uma Batalha Após a Outra é um dos grandes filmes do ano e muito em função do Paul Thomas Anderson. Não tem momento histórico mais adequado para você dar esse Oscar para ele. Então, aqui, gente, é uma aposta não só na indicação, como provavelmente no prêmio. Eu acho que só um fato muito fora da nossa realidade ou algo que a gente não está vendo nesse momento, imprevisível mesmo para tirar esse Oscar dele ou pelo menos essa indicação, tá? Em segundo lugar, eu mantenho aqui a indicação da Chloe Zhao pelo filme Hamlet, A Vida Antes de Hamlet, porque é esse filme que está rivalizando com Uma Batalha Após a Outra nessa quantidade de prêmios, nesse reconhecimento, nesse fator mesmo de peso da temporada. O filme ele vem se colocando, se consolidando como um grande título do ano, né? Rivalizando justamente como Uma Batalha Após a Outra. Pode, no final das contas, ganhar o Oscar de melhor filme? Pode, né? Ao contrário de melhor direção, eu acho que Hamlet ainda tem espaço, tem margem aí para conseguir conquistar votos, mentes e corações. E aí você tem o trabalho da Chloe Zhao,
que é responsável por praticamente todo esse mérito, né? Esse é um filme que é mais difícil da gente assistir aqui, ele encerrou o Festival do Rio de Janeiro, mas que tem previsão de estreia no circuito apenas lá para janeiro de 2026. De qualquer maneira, é um filme que vem sendo muito bem recebido por todos, tanto crítica quanto público. E eu acho que a Chloe Zhao, como responsável por esse, que vai ser um dos projetos mais indicados do ano, não vai ficar de fora dessa lista de indicações. Um raciocínio semelhante eu vou colocar aqui no sentido de Ryan Coogler, do filme Pecadores. Para você que quer entender um pouco mais a evolução da carreira do Ryan Coogler, eu recomendo que você assista o filme Fruitvale Station, que é um filme lá do início da carreira dele, um filme que ele fez com pouquíssimo dinheiro, talvez com dinheiro nenhum, e que é um filme muito bacana, muito bom mesmo. Claro, guardadas as devidas proporções, ele tinha ali um orçamento muito limitado e tal, mas com o pouco que ele tinha, ele consegue fazer um filme altamente emotivo, que prende a atenção do espectador e que traz aí também um conceito importante do ponto de vista social, que é justamente a questão do preconceito racial. Depois disso ele veio fazendo uma série de outros projetos cada vez mais relevantes e chegou inclusive a dirigir os 2 filmes do Pantera Negra, né, que foram filmes que realmente chacoalharam a indústria aí e também foram reconhecidos pela crítica, inclusive indicados ao Oscar. Eu acho que se Pecadores realmente se consolidar como esse título de lembrança do primeiro semestre e tiver um número superior aí a 7, 8 indicações, como eu acho que é o mais provável que aconteça, não tem como deixar o Ryan Coogler de fora, né? Então eu estou mantendo aqui a minha aposta nesse nome dele. E aí, para as 2 últimas vagas, gente, eu comecei a pesar um pouquinho o que está acontecendo e o que pode vir a acontecer a partir das movimentações das próximas semanas, tá? Eu tive a oportunidade de assistir o filme Foi Apenas um Acidente na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e tinha a presença inclusive do diretor do Jafar Panahi, e que recebeu inclusive um prêmio, estava lá presente, acompanhei a sessão toda e depois também esse momento aí de perguntas e respostas, né? Teve uma mediadora ali responsável da organização do festival que fez isso ali, representando a plateia. Mas mais importante do que isso, né, do que esse momento em si, é que o filme em si, o Foi Apenas um Acidente, venceu a Palma de Ouro em Cannes e chega no Oscar como esse título fortíssimo, justamente por ter vencido a Palma de Ouro em Cannes e por ter por trás esse cineasta que tem uma história de vida acima de qualquer questionamento, né? Um cineasta iraniano que foi perseguido pelo seu próprio governo, pelo seu próprio país, que fez filmes do jeito que dava para fazer e que ainda assim entrega uma obra forte, uma obra relevante e uma obra que grita aos olhos de uma sociedade internacional às voltas com tantos líderes déspotas e ditatoriais e que estão aí governando diferentes partes do mundo de uma forma bastante questionável. Por que eu estou falando tudo isso? Felipe, mas não deveria ser só a questão do filme em si para a gente levar em conta? Deveria, né, gente? No mundo ideal talvez devesse. Mas eu acho que essa história por trás do Panahi vai fazer ele se fortalecer muito nessa corrida pela indicação ao Oscar de melhor direção. Portanto, eu estou incluindo ele aqui na lista. Eu não tinha feito isso no mês passado, eu estou incluindo ele aqui na lista desse ano. Tirei quem? Guilherme Del Toro pelo filme Frankenstein, que é um filme muito bom, eu gostei, também assisti na Mostra Internacional de São Paulo, mas eu acho que nessa disputa entre essa quarta, quinta vaga, ele vai acabar levando a pior. Nesse momento eu estou tirando ele da disputa. E aí a última vaga seria de quem? Será do Joaquim Trier por Valor Sentimental? Ele estava nas minhas apostas no mês passado. Vai ser do Kleber Mendonça Filho por Agente Secreto? Eu tenho dificuldades imensas de acreditar que Panahi e Kleber Mendonça entrem indicados juntos nessa categoria. Eu tenho dificuldade de acreditar que isso pode acontecer. Eu acho que vai ser um ou outro. E aí, nesse caso, eu acho que o Panahi tem
uma certa vantagem. Pode ser John M. Chu para pegar um cinema mais pipocão, tá faltando alguém aqui com esse DNA? Pode ser, mas eu ainda acho que se for John M. Chu é mais provável que o Guilherme Del Toro chegue na frente. Pode ser o Noah Baumbach do filme Jay Kelly. Pode ser, se o Jay Kelly realmente se consolidar como esse título de valor da Netflix, e esse título que realmente pode chegar surpreendendo no final. Pode ser o Josh Safdie do filme Marty Supreme. Pode, só que aí eu prefiro esperar para ver se o filme vai ser tudo isso mesmo. Eu aposto bastante na categoria de melhor ator para o Timothée Chalamet, mas não necessariamente na categoria de melhor direção. Eu ainda tenho dificuldades para entender o tamanho que esse filme vai tomar. Dito tudo isso, eu vou manter a minha previsão em Joaquin Trier pelo filme Valor Sentimental, que é um meio do caminho interessante entre um cinema independente e não falado em língua inglesa, porém não tão hermético, né, no ponto de vista da sua construção, né, e também o cinema industrial. Então eu acho que é digamos assim, o nome que nesse momento está um pouco mais seguro por ter esse estofo de ser um título que vem desde o Festival de Cannes com boas repercussões e vem se mantendo bem cotado entre os atores também. Ah, Felipe, mas quem vai indicar é a junta dos diretores. É verdade. Porém, você ter os atores engajados faz com que você tenha mais eventos de um determinado filme ao longo das cidades e principalmente ali em Los Angeles. Então você acaba tendo mais contato com esses títulos ao longo da temporada, da campanha. Por isso que eu acho que ele tem uma certa vantagem. Então vou manter Joaquin Trier por Valor Sentimental nessas apostas de outubro, mas eu acho que essa é uma categoria que pode ter mudanças ainda consideráveis, principalmente na quarta e na quinta posição. Eu, por outro lado, tenho um pouco de dificuldade de acreditar que a gente vai ter dois cineastas de filmes em língua não inglesa indicados, mas por enquanto eu estou mantendo pela narrativa que eu já expliquei aqui a respeito do Panahi. E o que você acha da minha lista? Deixe os seus comentários aqui embaixo, também deixa o seu joinha. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações no sininho. Se você já é inscrito, vai ser muito bacana ter você também como um membro exclusivo desse espaço. Muito obrigado também para o nosso patrocinador, Clínica Biavati, especializada em harmonização facial, corporal e íntima. A gente volta a qualquer momento aqui no canal com mais conteúdo para você. Forte abraço!